Ou alguém, meus melhores dias já foram, quando eu fazia isso, quando eu tinha acesso àquilo, quando eu recebia, talvez, um afeto de alguém que não está mais aqui, coisas da vida, mas que nos levam a sentir essa nostalgia de vez em quando, essa saudade do passado. Não há nada de errado nisso, faz parte, o poeta descreveu bem. O problema é quando a gente sente um peso tão grande com essa reflexão, com essa nostalgia, que chega talvez a uma conclusão de que não há nada mais a esperar daqui para frente, porque o melhor já passou, o melhor já foi, só tenho agora que deixar a lei da gravidade, né, a lei da inércia da física fazer sua parte, ladeira abaixo, né, ver onde vai chegar, e onde chegar, chegou, porque o que já foi, não vou conseguir, sabe, no início da minha conversão, ainda lá no Rio de Janeiro, eu me converti numa igreja que me proporcionou, não só a mim, a outras pessoas, daquele momento ali, mas experiências muito, muito boas. Eu continuo afirmando que muito do que eu faço hoje, até no ministério, eu aprendi lá, naquele início, uma coisa espontânea de Deus, de a gente aprender a cuidar dos outros, visitar os outros, darmos nosso tempo para trabalhos fora da igreja. Aliás, acho que a maioria das coisas que eu fazia era fora, ia visitar hospitais. Alguém falou, vamos fazer uma visita no hospital depois do culto? Vamos, pegava um ônibus, um trem, íamos para subúrbio do Rio, Meia, né? Marechal Hermes, que tem um hospital lá em Marechal, acho que é Salgado Filho, esqueço os nomes desses hospitais, Nova Iguaçu, vamos para lá. E não era que assim, nem se usava essa palavra ministério, nem se conhecia isso, era uma coisa assim, espontânea, que você se sentia impelido a ir. E aprendi muita coisa ali, a orar, a palavra de Deus, a importância da igreja, tudo. Mas o tempo passou, eu cheguei para a igreja do Nazareno, fui muito bem recebido, quando cheguei lá, no meados da década de 80, para esta igreja que amo, né? Tenho uma gratidão pela primeira, mas amo esta igreja a qual tem me acolhido, o meu chamado todos esses anos aqui. Mas eu cheguei para a igreja do Nazareno, quando eu saí daquela e vim para Nazareno, depois de uma seleção de igrejas que eu visitei, vou ali, vou aqui, né? Na minha cidade lá, achei a Nazareno. Mas olha, eu vou ficar nessa igreja. Como a gente cria e estabelece certas coisas, né, irmãos? Eu vou para essa igreja, como se fosse assim, né? Olha, eu vou para essa igreja, comigo mesmo, sabe? Eu vou para essa igreja, mas lá eu não vou me envolver com ninguém, não. Envolver com nada, com ninguém, sabe? Eu só quero Deus, porque Deus fez isso. Deus não tem nada, né? Só gratidão a Deus. Só me salvou, fez isso, me curou, não. Mas o ser humano, quando a gente fica se envolvendo muito em igreja, eu já sei o que acontece. Já sei como é que são as certas coisas, e eu não quero sentir dor nenhuma, eu só quero ir para uma igreja para louvar, adorar, ouvir a palavra. E assim eu fui fiel ao que eu tratei comigo, meu, que loucura, né? Eu tratei comigo. E fiquei ali, anos e anos, posso dizer anos se passaram. Até que, porque eu tinha recebido já um chamado de Deus lá naquela igreja, eu já sabia que tinha um chamado, mas eu falei, tem que, né? A gente vai dando o nosso jeito, né, irmão? Você sabe, assim, a gente vai dando um jeito, né? Mas aquilo começou a me incomodar com o tempo. Poxa, eu já fiz coisas, eu já evangelizei, eu já trabalhei com crianças, eu já hice aquilo, passaram-se anos e eu estou aqui. Começou a me dar uma nostalgia. Que saudades que eu tenho da aurora, da minha vida espiritual, que os anos não trazem mais. E ainda calhava que naquele momento estava assim, tocando e cantando muito na igreja, quero voltar ao início de tudo, quero voltar ao primeiro amor. Aí eu ficava, eu vinha para frente na hora do apelo, orava, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor.
Eu quero ter aquela coisa de antes, aquela disposição de ir, de fazer. Quero voltar ao início de tudo. Eu senti uma tristeza, mas continuava na mesma. Por quê? Porque hoje eu entendo, depois eu pude entender, eu estava enfatizando muito como se o primeiro amor fosse aquele passado. Mas, queridos, você e eu podemos ter experiências não só ministeriais, eu estou usando essa minha como exemplo, na vida. Nós podemos ter essa nostalgia, ter essa saudade. Como eu estava dizendo, o problema é quando a gente faz esse balanço e diz agora eu não sou mais o mesmo e quero voltar ao primeiro amor, quero voltar lá e não consigo e não posso e ficar, tentando subir uma montanha imaginária sem apoio nenhum e não consegue, só se cansando, só se frustrando. Sabe por quê? No caso da vida espiritual, o primeiro amor não está lá no nosso passado. O primeiro amor é Jesus. E o primeiro amor, conforme está escrito em Hebreus, Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. Mas a nação de Israel, indo aqui para o texto, estava vivendo uma nostalgia, talvez até doentia. Por quê? Porque eles estavam exilados há muitos anos já. Toda uma geração já tinha nascido no cativeiro. Não eram escravizados, mas eles também não tinham liberdade. O que aconteceu é que, em desobediência a Deus, que avisou, mandou profetas falar, vocês são uma nação santa, o sacerdócio real, como cantamos daqui, e tal, durante anos, um Jeremias foi escolhido no ventre da mãe para dar essa mensagem, e passou a vida dele pregando isso, Jeremias, bate Jeremias, tira Jeremias do templo, se Jeremias é um incômodo, fica pregando essas coisas, Deus vai nos proteger, Deus nunca vai deixar a gente cair nas mãos dos babilônios. Olha, Deus está dizendo que vai acontecer isso, por causa da nossa desobediência a Ele, um dia os babilônios vão vir, vão destruir esse reino de Judá, que era o único reino que restou de todo aquele Israel do tempo lá dos juízes, de 12 tribos só ficou Judá, o reino do rei Davi, que já tinha morrido há muito tempo, Salomão já tinha morrido há muito tempo, e eles passaram anos de corrupção, de briga política, religiosa, contaminaram o culto. Tinha aquele grande templo de Salomão, mas não tinha mais aquela presença de Deus, isso é verdade. E Deus mandava os profetas para avisar, voltem ao primeiro amor que está aqui. Não é voltar ao tempo de Moisés nem de Josué, mas voltem até aquela vida para a qual vocês receberam a missão, o Espírito, para serem esse povo. Não. Aí aconteceu. O rei Nabucodonosor cansou do último rei de Judá lá, então você quer brigar comigo? Foi lá e acabou com o reino. Destruiu Jerusalém, está em Lamentações de Jeremias, se você quer ver escrito como foi isso, crianças sendo assassinadas pelos invasores, queimados vivos, casas queimando, tudo. E Nabucodonosor disse, olha, eu quero os melhores, eu quero como se fosse assim, os exemplares desse povo. Quero os melhores, os que têm boa aparência, cultura, que falam línguas lá, um pouco da elite cultural deles para ter no meu reino como o meu mostruário. Todos os povos que eu venço, eu tenho aqui. Venci todo mundo nesse lugar aqui do Egito, esse Oriente Médio todo é meu. Então, Jerusalém foi queimada, destruído, o templo magnífico que eles apoiavam naquele templo foi arrasado, tiraram todas as coisas valiosas de ouro, de prata, de cobre, de metais, e saquearam, levaram e deram de oferta a deusa principal dos babilônios, lá no templo dela, lá, está aqui, a senhora nos deu essa glória, essa vitória sobre, E aquele povo que sobrou foi levado cativo, entre eles Daniel, que foi um profeta na Babilônia.
Outro é o Ezequiel, que era um profeta na Babilônia. Ele não estava profetizando mais lá na terra de Israel, ele estava profetizando na Babilônia. E eles foram impedidos por esse imperador dizer: vocês nunca mais vão voltar para lá, pode até ficar aqui, ter seus negócios, suas famílias, mas daqui vocês não saem. E assim foi, até os 70 anos que Deus falou: depois de 70 anos vocês vão voltar. Voltaram, começou a volta com Neemias, com Esdras, por isso que tem lá atrás esses livros, explicando essa volta, o recomeço, certo? Então, este povo que estava no cativeiro é que está ouvindo essa mensagem aqui. Era um povo que tinha perdido a esperança de futuro, porque para eles o passado foi glorioso. Talvez os novos, os que chegaram lá como Daniel, porque você vê que o próprio Daniel, ele não tinha, talvez ele tenha saído tão novinho, tão garoto ainda, digamos, talvez seus 11, 12 anos, quando ele chegou na Babilônia, que ele não teve contato com Jeremias, ele não ouviu a pregação, ele não era assim uma pessoa adulta para entender as pregações de Jeremias, essas coisas, as advertências. Sabe por que eu digo isso? Porque está no livro do profeta Daniel, quando lá na Babilônia, ele sendo um chefe, um ministro de Estado, que ele foi colocado lá porque ele tinha o dom da revelação, ele revelou coisas para Nabucodonosor ficou, nossa, se o Deus dele é maior do que todos os deuses, que nenhum Deus adivinhou as coisas que eu sonhei, que eu vi, ele começou a dar cargo para Daniel dentro da corte. Mas Daniel não tinha acesso às coisas do Senhor antigas, até que ele tem acesso ao livro de Jeremias, está no capítulo 9. Quando ele lê, ele disse: é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Nossos pais pecaram, te desobedeceram. Por isso que eu estou dizendo que ele só soube lá. E ele faz uma oração dizendo, em nome da nação, pedindo perdão a Deus. Uma oração expiatória, digamos assim. Fez uma intercessão, ele se colocou no lugar daquelas pessoas e falou: perdoe a nossa nação, para que nós não sejamos castigados pelo Senhor. Está em Daniel. Então era um povo sem esperança, vivendo ali. Talvez de alguém que lembrasse, eu tenha passado a informação: nosso templo era maravilhoso, os cultos no nosso templo eram gloriosos, à vista humana, a fumaça que subia dos sacrifícios. O templo era a altura, a medida. De longe, quando o sol batia, iluminava aquilo no Oriente todo. Os navios de longe já viam lá em Jerusalém, lá no Monte de Sião. Na Páscoa, nossos sacrifícios eram de milhares que traziam de cordeiros, de ovelhas, de sacrifício. E o sangue corria, saía daquele templo do altar de bronze, magnífico. Muita riqueza, muita coisa para Deus. Mas nosso Deus ficou no passado. É aí que eu quero que vocês guardem isso, por favor. Eles perderam o espírito. Eles perderam o espírito aqui. É aqui que a gente perde o espírito, que eu vou chegar lá daqui a pouco. O espírito está no passado. A glória de Deus ficou para trás. Nós só somos aqui, temos que servir. Esse doido faz uma estátua e adora. A gente, quem não adorar, morre. O Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram, mas foi um milagre eles não terem morrido na fornalha. Um cara doido, vai dormir bom esse Nabucodonosor. Outro dia ele, vou fazer um jardim, vamos trabalhar todo mundo para construir meu jardim. No outro dia ele, um déspota do Oriente Médio antigo. Então esse povo estava sem esperança, estava morto espiritualmente. E era o povo da promessa de Deus, o povo da aliança, o povo ao qual Deus deu o seu sacerdócio humano, o povo de sacerdotes, um povo de ministros, um povo que Deus deu o poder de interceder, como Jesus disse: tudo aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Um sacerdócio santo, não corrompido, não nascido da carne nem do sangue, mas nascido da obra de Deus. Mas perderam tudo isso, perderam o espírito.
estavam mortos. Profetizar para quem? Orar para quem? Estamos aqui. Tem o governo, né, nos dá um momento, foi aí que se criaram as sinagogas. Quando você vê no Novo Testamento o termo sinagoga, as sinagogas foram criadas na Babilônia, porque eles não podiam ter templo. Todos os deuses tinham templo, mas o Deus de Israel não podia ter templo na Babilônia. Aí eles reuniam, fizeram tipo uma casa assim, botavam um púlpito lá. Foi aí que eles começaram lá a estudar a Bíblia, a Torá que eles chamavam. Mas não podia ter sacrifício, não podia ter levita fazendo, né, a oferta, o sacerdócio. Acabou o sacerdócio na Babilônia. Virou só ensino. Então era um povo que começou a ficar intelectual, conhecedor de Deus pela pregação dos rabinos que surgem na Babilônia, mas, de novo, sem o Espírito, sem aquela vida, sem aquela energia vital da fé, porque eles estavam nessa situação. Eis então que o Senhor manda outro profeta, esse nascido ali, não que veio cativo, nascido ali esse Ezequiel, e ele prega essa mensagem. Mas antes dele pregar, o Senhor lhe dá uma experiência, porque com certeza ele também estava contaminado. Tenho revelações de Deus, mas para profetizar um povo que está morto. Povo que não acredita que o que está escrito aqui é só história. História é como se fosse assim, mitológica, sabe? Sabe para que servem as histórias mitológicas? Para a gente, psicologicamente, acreditar nas coisas. A sociedade, ela foi criada em cima de muitos mitos. Por exemplo, os romanos, eles têm um mito de que uma loba alimentou os Rômulo e Rêmulo gêmeos. É um mito. Os gregos tinham os mitos, foi fundado assim, foi um herói. Todos aqueles mitos deram origem à psicologia moderna. Porque aqueles mitos trabalham como o homem se relaciona com coisas que ele pode explicar, que ele não pode explicar, por que tem, né, o ser humano é assim, a psique do ser humano. Então, os gregos explicavam tudo pelos mitos. Como é que a gente tem a escrita? Porque um homem, um mito. Então, talvez os hebreus aqui no cativeiro estivessem vivendo de mitos, transformaram a palavra em mitos. Moisés, Abraão, para contar para as crianças. Olha, vocês são filhos de Abraão e Sara. Houve um Noé. Mas os babilônios também tinham o mito deles do dilúvio. Mamãe, né? Imagina, lá na escola da Babilônia, imaginação pura minha aqui, na escola da Babilônia. Vamos estudar os mitos. Tem o mito de Noé, tem o mito de Gilgamesh, o herói lendário dos povos assírios, babilônicos, de que houve alguém que venceu o dilúvio. Mamãe, eu não sei. Na escola aprendi que tem o seu Noé aí que a senhora está dizendo, mas também teve o Gilgamesh daqui, que foi ele que salvou tudo e construiu essa civilização que nós estamos aqui. É muito forte para uma criança acreditar numa coisa que não vê um Abraão, do que ele está vendo aquela opulência e aprendendo lá na escola da vida que tudo foi esse nosso herói mítico que construiu. Nos deu a sabedoria, nos deu a escrita, nos deu a capacidade de avaliar a astronomia, os astros, de construir coisas. Ele e os nossos deuses. E o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é mito, é uma história. Então, veja, com o melhor dos esforços, não dava para, Não dava para esse povo se levantar e profetizar. Estava como esse vale de ossos secos. Então o Senhor levou o profeta até lá através do Espírito e cria uma coisa, uma verdadeira aula para ele, com modelos. Você está vendo esses ossos secos? Diz o texto que eram ossos sequíssimos, que não tinha mais nem, talvez, perto já de se transformar em pedra, petrificar talvez, sequíssimos. Por acaso pode esses ossos reviver? O Senhor pergunta.
Poderá a nação de Israel reviver? Falou para o profeta. Então você vai fazer o seguinte: profetiza para o vale, profetiza para esses ossos secos. E Ezequiel, como nós lemos, descreve isso. Ele começou a profetizar, como se fosse hoje em dia, em nome de Jesus. Você olhando uma multidão de ossos para lá, né? Tudo misturado, osso de costela com fêmur, com crânio, com dedo, tudo separado, dividido, pedaço para lá, aquela montanha, um cemitério de ossos aí. Em nome de Jesus, eu profetizo a ressurreição de vocês. Foi o que o Senhor mandou ele fazer. E graças a Deus que ele fez. E ele começa a descrever o que ele vê diante de seus olhos. Então, aqueles ossos, chamados por Deus, agora, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e é eficaz. E eu quero dizer para você nessa noite, quando você profetiza, não é o seu poder, não é o meu poder, não é a sua entonação, não é a sua fé. Tudo isso pode até ajudar a você mesmo. Mas é o poder do Senhor, o poder criador do Senhor, nosso Deus, dos céus e da terra, que é emanado. Imagina isso, receba isso pela fé. Deus fez tudo isso, tudo pela sua palavra. Haja luz, fez separação. Só o ser humano que ele criou com as suas mãos, tudo mais seres, de todo tipo ele falou e aconteceu. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo que está em quem crê em Jesus. Recebe o Espírito Santo para profetizar. Não profetizar mito, não profetizar história, não profetizar conhecimento, informação, mas profetizar o poder de Deus. Quando nós dizemos em nome de Jesus, haja cura, não é a nossa fé somente que vai fazer nenhuma diferença. É o poder de Deus. E se Ele quiser, pela profecia da palavra, Ele vai curar o enfermo. Ele vai libertar o cativo e o oprimido. Ele vai transformar uma vida. Ele vai mudar a nossa vida. E a vida daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Porque graças a Deus, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo, mas ainda há uma multidão que nunca tiveram oportunidade de ouvir a profecia, a mensagem profética de Jesus. Então ele profetizou Ezequiel, e ele diz: os ossos começaram a se juntar, e vieram os tendões, ou seja, os nervos. Né? Se fosse assim, vamos pensar assim cientificamente, vamos catalogar esses ossos mentalmente. Vamos dizer que tem 100 mil ossos, não sei se eu vou errar nessa conta, mas tem 100 mil ossos. Tudo junto e misturado ali. Não, 100 mil ossos é muito. Vamos pôr 10 mil, vai? 10 mil ossos. Aí, olha, esse pedacinho aqui pertence ao corpo, né? Esse metatarso. Já pensou o metatarso? O dedinho, um pedacinho de um ossinho de dedinho ali, pertence àquele pé ali. E se juntou. E ali os nervos, Ezequiel começou a ver os nervos ligá-los, uni-los. Porque quando Deus age no que está morto espiritualmente, Deus liga todas as partes do nosso ser. Deus nos completa com o seu poder. Nós ficamos íntegros, inteiros. Não é uma parte de mim é isso, outra parte é aquilo, eu tenho um pedaço de mim no passado, eu tenho outro pedaço sei onde, esse dedo meu, essa mão serve para isso, esse pé para lá. Não, isso aí é uma, né, pensa assim, um marionete. Marionete,
É um fantoche, né? Um fantoche. Marionete é aquele que tem as linhas, né? Levanta a mão, levanta o pé, anda para trás. Não. Deus nos completa. A obra de Deus para a vivificação espiritual começa nessa integridade que Ele gera em nós, que Ele gera no ser. O seu pedaço do passado ficou lá, mas Deus te deu algo novo e bom agora. Tanta gente tem sofrido, porque a melhor, como eu comecei dizendo, a melhor parte de mim já foi. Não, a melhor parte de sua está aqui. Doeu a perda do seu, alguma coisa que saiu de você, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E o Salmo 126 diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, então a nossa língua, os nossos lábios se encheram de riso e a nossa língua de júbilo. E as nações disseram, grandes coisas Deus tem feito por eles, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Em seguida, Ezequiel diz que os órgãos começaram a preencher esse corpo, o organismo. Oh, maravilha! E em seguida veio a pele. A pele significa a identidade, a fisionomia, né? Eu não sou mais o osso 999, moçada 999, indigente do ossuário desse cemitério, desse vale. Eu agora tenho um nome, eu tenho uma identidade, eu sou diferente daquele outro ali, aquele é mais alto. Nossa, a gente tudo misturado aqui, você é até mais bonito agora em pé. Você é diferente, você também é diferente. Isso se chama identidade, quando você se identifica no outro, em si mesmo, como diferente ou igual, você tem a sua identidade, a pele. Mas falta algo que eu falei para vocês, guardem isso. O Senhor diz, havia tendões, mas não havia neles o Espírito. Não havia neles o Espírito. A nação de Israel estava viva. Deus estava mostrando, vocês estão vivos, vocês estão íntegros, vocês sobreviveram do cativeiro, chegaram até aqui, formaram família, criaram sinagoga, organizaram a sua vida espiritual, lendo a palavra, ensinando as crianças. Vocês estão vivos, vocês têm uma identidade, vocês sabem que não são babilônios, que não são assírios, que não são iranianos, medo-persas, vocês sabem que não são egípcios, que não são desses deuses, dessa cultura, vocês sabem a sua identidade. Vocês estão vivos, mas não tem o Espírito. Falta o Espírito. O que é o Espírito nosso? Nossa essência. Quem nós verdadeiramente somos é o nosso Espírito. Eu sou a união de tudo isso, claro. Eu não sou um pedaço de carne, mas a minha essência é o meu Espírito. O que me define é o meu espírito. O que define como eu vejo a vida, como eu encaro as situações, como eu vou passando, como eu vou mantendo essa integridade, essa identidade, esta fé que Deus me deu, este novo nascimento, é o meu espírito. Quando a gente perde o espírito, a gente pode estar vivo, mas ainda é considerado morto, porque não tem mais o espírito. Sabe, lá no Oriente, a educação oriental trabalha o espírito das pessoas. Eu não conheço bem de tradições orientais, estou dizendo de China, Japão, Tailândia, aqueles povos lá da Ásia, né, do Oriente Asiático, eles trabalham muito essa coisa do espírito. Eles descobriram, sei lá quando, que dentro do ser humano tem essa essência, então vamos trabalhar ela. Você pode ver que a gente vê aqueles filmes de Kung Fu, por exemplo, tudo aquilo ali, aquele sacrifício de subir a montanha, ficar lá no gelo, sei lá o que, aquela loucura lá de Shaolin, era para ter um espírito, o espírito do guerreiro, o espírito
que suporta as coisas, tem o espírito. Os romanos também trabalhavam essas coisas. Todos os grandes impérios trabalhavam, os atenienses, aqueles outros povos lá da Grécia, trabalhavam o espírito dos meninos. Tem algo dentro deles que não pode amolecer, que não pode estar bonitinho, pode estar, né, musculoso, mas se ele não tem espírito, ele vai fugir na guerra. Aquele filme Os 300, né, de uma certa forma fantasiosa, mostra isso, né, os espartanos. Aí vem lá umas outras cidades e estados se unir com eles. Daí, o general Leônidas, o rei Leônidas pergunta nessa cena do filme, não sei se foi verdade, isso é ficção, né, no filme. Ele diz, vamos lutar com o senhor, com os 300, vamos unir. Falou assim, você é o quê? Aí o cara falou assim, eu sou artesão. E você? Não lembra as coisas, as profissões? Padeiro. Eu sou não sei o que, açougueiro. Aí ele volta para os 300 soldados dele e fala, espartanos, qual é a sua profissão? Somos guerreiros. Não estamos aqui quebrando galho, dando um dia de folga para ir brigar contra o maior império do mundo, Medo-Persa, contra o Artaxerxes, para dividir a história entre Ocidente e Oriente. Não deixei lá minhas coisas. Amanhã eu vou voltar para casa para continuar cuidando da minha galinha. Eu sou guerreiro. Isso é o espírito que eles cultivavam. E Deus está dizendo que a sua nação tinha perdido o espírito. Estão vivos, sabe de coisas, sabe quem é, Abraão, mas é um mino. Mas o que você faz com isso? Não tem espírito. Está pálido, está murcho. Sabe qual é a palavra grega para espírito? É pneuma. Acho que no hebraico é roash, algo assim. Mas no grego eu sei que é pneuma. Pneuma é vento, é ar. Então, você entende bem o papel do espírito num pneu, por isso que tem o nome de pneu. Pneu murcho está sem o quê? Ar. Vida murcha está sem o quê? Sem espírito. É um carro, é pneu, tem toda a tecnologia, mas se não tem essência, está murcho. É o que ele está dizendo. Mas eles não têm o espírito. Então, filho do homem, agora vem o mais importante. Profetiza ao espírito. Que é isso que nós fazemos. Amém ou não? Os cirurgiões cuidam do corpo, a nossa sociedade, tudo divididinho, né? E para nós ficou a missão de profetizar o espírito. E eu creio firmemente, irmãos, que está passando até da hora, não sei o relógio de Deus, mas está na hora da gente profetizar o espírito. Nós somos seres espirituais. Nós não só somos essa vida de tendões, de maravilha. Ou o ser humano está com a expectativa de viver até 100 anos. Muito bem. Que bom. Não vou perguntar quem quer chegar lá. Saudável, lúcido, né? Autônomo, essa coisa toda, o sonho, né? Todo mundo sendo educado agora para isso. Né? Trabalhe, sua aposentadoria, para você, né, ter ali alguma coisa ali naquele tempo, que você vai viver mais. A expectativa de vida até os anos 50 era de 40 e poucos anos, foi subindo. 60, 70, hoje 80, né? 80 já, só 80 que você fez? Está só com 80 aí? Maravilha, mas e o espírito? Vamos pensar, para que eu quero viver 100 anos um pneu murcho? Por que eu quero ver 5 anos, 15, 10 anos sem espírito? Eu posso viver assim antes de conhecer Jesus. Depois de conhecermos Jesus, Ele nos enche do seu espírito. Por isso que precisamos evangelizar, para que aqueles que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados possam crer e receber, porque só Ele dá esse poder de encher uma vida da sua essência. E nós temos o Espírito. Então, ele profetizou. E diz o texto que dos 4 ventos, não é que foi os fantasmas, né?
aquele filme lá, o Reencarnou, não. Eles ficaram cheios de essência, aquilo que era, não sei lá, Espírito. Eu sou o Ramon, aleluia, glória a Deus. Eu sei de onde vim, eu estava morto e revivi. Há poucos minutos atrás, antes de entrar em mim o poder de Deus, eu estava morto. Nem para servir de pasto para urubu mais queria. Eu não era nada, eu não era ninguém, no vale de ossos secos. Eis que agora eu sou alguém, eu sou gente, sou ser vivente, imagem e semelhança de Deus, que quero viver para isso. Receber o Espírito. Mas ainda faltava algo. Porque o Senhor disse: porei em vocês o meu Espírito e vivereis. Porque esses aqui morreram de novo. Você pode receber a essência e todos nós vamos morrer. Mas o que o Senhor Jesus está nos dando pelo seu Espírito, que é o Espírito da vida, o Espírito do Senhor, Criador de todas as coisas, o meu Espírito vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. A nação precisava ter a sua essência, precisava ter a sua vida. Deus está dizendo: vou dar a vida. Precisava ter seu espírito, de quem eles eram, sua identidade, sua essência, Deus deu. Mas agora, o que está planejado para vocês, para todos os seres humanos, desde antes da fundação do mundo, de serem sacerdócio real, nação santa, cheios do Espírito Santo, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e acontecerá naqueles dias, diz o Senhor em Joel, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Muito antes deles irem para o cativeiro, o Senhor já tinha revelado. Este é o plano de Deus para o seu povo, que não tem apenas a essência, ainda é pouco, mas tem a essência do Espírito de Deus. E é assim que nós vamos resgatar nossa esperança. É assim que não vamos viver nos polos. Sabe quais polos da mente? Eu sempre prego aqui os transtornos. Você é igual, quase igual, né? Com todo respeito, nosso senso comum. Estou espirrando muito, estou com disenteria, estou vomitando, estou com febre, vai lá no médico. Isso é uma virose, né? É uma virose. Estou sentindo uma dor, isso é toma dipirona. Aí você está com você está se sentindo triste, melancólico, não sei o quê, vai no psiquiatra e ele vai dar. Você está com ansiedade, você está com depressão, mas eu estou. Não está. Está aqui, tome isso aqui, passe bem. Aí, meu Deus. Mas é por quê? Porque são tantos casos desses polos de ansiedade e depressão. O que é ansiedade? É excesso de futuro. O que é depressão? É excesso de passado. É como eu comecei dizendo. Que saudade da minha vida que foi embora. Você se sente um fracasso no dia de hoje. Não é esse o motivo da depressão, porque a depressão é muito mais profunda, muito mais complexo que isso. Tem muitas causas e motivos. Mas um dos sintomas depressivos é esse. Você dizer: eu não sou mais nada, já foi a minha vida. Mas e você, aquela fé, aquele espírito que você tinha? Você falou bem, eu tinha. Nem isso eu estou conseguindo mais. Não consigo nem orar, meu irmão. É isso que tem batido as igrejas, tem batido nos consultórios. Não consigo mais nem orar. E é claro que se eu for entrar nisso aqui, isso vai dar outro sermão. Porque é por isso que a igreja sabe que é igreja, sabe quem é Deus, sabe da salvação, tem a vida, tem tudo isso, mas falta ali o Espírito. E isso dá margem aos oportunistas de plantão, como eu preguei na semana passada, os tais falsos profetas.
que dá aquela levantada na gente, entre aspas, né, o fluoxetina espiritual. Aleluia. Assim. Agora vai, agora Deus falou comigo hoje, aleluia, glória, eu vou que vou. Atravessa a calçada, esse pneu já não está calibrado mais. Mas não tem problema, você vai ficar na mão do profeta. Você tem que ficar na mão do Espírito de Deus. Eu e você precisamos ficar na mão do Espírito de Deus. Porque a gente não vai murchar. E mesmo que murche, Ele nos leva na sua mão. E a gente fala, que bom que foi o meu passado, né? Aí a gente equilibra, a gente começa a ter saúde mental, espiritual. Que bom que foi o meu passado, foi muito bom. Eu só consegui sair daquele negócio de ir e voltar para o altar. Primeiro amor, quero voltar ao início de tudo. E não voltava nunca. Sabe quando que no meu testemunho? Quando eu fui, quando eu vim, deixa eu ir atrás desse chamado, que não dá mais para me enganar. E, olha, eu vou até contar isso, eu conto isso, quando falo dessa fase. Ainda antes de sair do Rio de Janeiro, aí, não, deu esse negócio em mim, falei, não, mas peraí, e comecei a me envolver, escrevi peça, chamei os jovens, vamos montar uma peça, montamos a peça, criamos um grupo, foi uma benção, o pastor deixou apresentar no domingo à noite, a igreja de Nilópolis lotada, e tal, aquela peça, começamos numa escola, a gente se converteu na escola estadual lá no Aida, no de Almeida, em Nilópolis e tal, e coisa. E aí, eu fiquei amigo, né, que aqueles jovens, eu não tinha amizade com ninguém nem sabia o meu nome. Aliás, sabe como é que isso começou? Olha como são as coisas na casa de Deus. Eu, lá no Rio de Janeiro, tem uns irmãos aqui que moravam no Rio, sabem bem disso. Quando a gente acaba um culto no Rio, ninguém vai embora. Tem, às vezes, 2 cultos na mesma igreja, os que querem entrar não conseguem, está todo mundo na calçada, conversando. Eu não, o pastor estava fechando, estava dando a bênção apostólica, eu já estava vazando, para não falar com ninguém. Olha que ser estranho que eu era. Ia embora. Né? Aí eu não sei por que cargas d'água naquela noite, eu fiquei encostado até eu me lembro como se fosse hoje na grade assim da igreja, mas ninguém me conhecia, não conhecia ninguém, fiquei ali. Aí encostou um jovem assim comigo, todo tímido, meu amigo até hoje, Marcelo Mariano, também é pastor. Ele tinha 18 anos, e eu já uns 20 e pouco. Aí ele disse, boa noite, ficou cercando assim. Aí ele falou, quanto tempo você está aqui na igreja? Aí eu sabia, né? Porque ele estava me vendo como um visitante. Aí eu disse, quanto tempo você está aqui na igreja? Ele falou, 6 meses. Eu falei, eu estou aqui há X anos. Oh, desculpa, ele é todo assim, perdão, desculpa. Não. Eu entendo. Mas aquilo, Deus, eu saí dali naquela noite, aquilo ficou, poxa, eu estou na igreja, ninguém nem me conhece, nesta igreja. Isso foi o que deu o start para eu começar. Aí fui, né, peça, fez amigos. Aí um dia, conversando com a menina, o grupo lá do teatro, eu falei assim, poxa, mas eu também, né, eu ficava aqui, vocês também não vinham falar comigo. A gente sempre tem uma autojustificativa, né? Eu ficava aqui, porque tinha uns louvores que você saía apertando a mão de todo mundo, eu ficava lá. Fechava os olhos, via raios, trovões, o céu descia, eu subia, descia, né? Não vou ver, eu fui fiel ao que eu contratei comigo mesmo. Administrei bem o meu contrato. Não vou me envolver, só com Deus. Oh, Deus, isso aqui está maravilhoso. Então, quando alguém se aproximou, oi, jovem. Aí ela, muito, né, aquela simplicidade, falou assim, mas sabe o que a gente achava? Que você era endemoniado. Por causa da minha cara. Uma cara feita exatamente para... Eu vi esta cara uma vez, trabalhava no escritório no centro do Rio, e tive um momento tenso com um colega, mas ele era supervisor ali, eu não pude, né, descarregar tudo, que eu, né, ia me prejudicar, e desci para o almoço, bem no centro do Rio, e saí a pé ali, Rua Senador Dantas, virei para o lado da Cinelândia, bem no centro do Rio,
E aí tinha uns teatros, uns cinemas na Cinelândia com um espelhão assim grandão, e eu estou de cabeça baixa remoendo aquilo. Eu devia ter dito isso, eu devia ter... Porque como é que ele fala isso comigo? Aí de repente eu olho assim, vejo alguém me olhando assim. Eu levei um susto. Sou eu! Eu estava me vendo no espelho. Era eu dei de cara comigo. Quando eu levantei, era aquele espelho. Falei assim, nossa, sou eu. Aí eu comecei a rir comigo mesmo. Falei assim, se eu estou com essa cara, não precisava falar nada. O cara deve ter ficado com medo. Então eu comecei a ver, né, que a gente não vê dentro de nós, gente. A gente sempre vê como maravilhosos, né? E tudo, né? Errado é Deus que fez os problemas dele. Eu que estou certo, né? Então, aquilo que alavancou a minha vida. Então, como eu disse, sabe quando começou a mudar? Quando eu vim para São Paulo, atrás desse chamado. Deixei tudo e vim. E estou aqui até hoje. E já se vão 32 anos. E eu descobri o que está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para os que o amam. Se eu não tivesse rasgado aquele contrato bobo, obrigado, Marcelo Maria, ele sabe disso, obrigado, Marcelo, pelo o alicate de Deus que cortou esse fio bobo, eu estaria, sei lá onde é que eu estaria, sei lá. Mas, com certeza, esse momento não existiria, esse déjà vu não existiria. Eu quero propor isso para você nessa noite. Profetizar a vida, profetizar a salvação, profetizar a integridade, profetizar a ligação dos elos da sua vida que estejam soltos, ou da sua casa, ou se propor não a ficar aí com esses sofismas, sabe? No ano que vem eu vou. Nossa, irmãos, eu podia dar aula de que eu falava para Deus. Não, no ano que vem eu vou, Deus. Eu sei que eu tenho que ir, mas eu não vou agora não, porque eu tenho um negócio aqui, eu tenho um negócio aqui, né? E fui indo. E a gente não vai para lugar nenhum. Então eu quero te propor fazer essa oração comigo e aceitar o convite da graça de Deus para sermos um povo do Espírito. Que é isso que essa nação está precisando. Eu não sei se vamos mudar a nação, nós, esse grupo aqui, mas todo fogo começa com uma brasa. É ou não é? E até para fazer uma brasa virar um incêndio, tem que fazer o quê? Tem que ter vento, tem que ter o Espírito. Então pode começar hoje na nossa vida. O vento sopra onde quer. Você vai sair daqui o mesmo? Não. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu o coração humano que Deus tem preparado para os que o amam. Eu não sei o que Deus tem preparado para mim, mas olha, tem sido tantas coisas boas, que se eu fosse elencá-las, eu diria, vale a pena. E eu sei que ainda continua, porque Deus não está no passado, Deus está aqui hoje. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos? Deus não está no passado. Obrigado pelo seu serviço no Evangelho do Senhor Jesus, no passado. Teu galardão está garantido. Mas hoje vamos tratar dos nossos corpos, da nossa integridade, dos nossos espíritos. Aleluia. Obrigado, irmão William, por esse louvor. Estava pensando aqui, pensando na Ludmila Feber, mas esse está excelente. Senhor Jesus, nós estamos aqui como povo profético, somos o povo da profecia. Senhor, talvez se fizéssemos uma enquete aqui, hoje, nenhum de nós era para estar aqui, começando de mim, como eu acabei de dizer. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou ainda estaríamos, ou mesmo tendo uma vida boa, mas dentro da Babilônia.
sem nenhuma interferência lá, sem nem sequer fazer uma oração por um cativo novo que chegasse na Babilônia. Ezequiel profetizou, Daniel profetizou, Neemias, Esdras vieram de lá, nasceram e se criaram lá, vieram para voltar, para implementar o reino de Judá outra vez, até o Senhor Jesus chegar. E nós estamos aqui nessa noite prontos, eu creio, eu declaro isso, Jesus, como profecia, como a tua palavra aqui nessa noite, ministrada a nós através desse texto. Eu profetizo a nós aqui nessa noite, nós estamos prontos para o teu Espírito Santo. Eu sei, Jesus, que nós que temos a maior dificuldade com tudo isso, mas não importa. O Senhor tirou todo o questionamento de Ezequiel, levando ele à pior situação possível. Acaso poderia este vale de ossos secos viver outra vez, Ezequiel? E nós estamos muito melhores aqui. Então a minha esperança, Senhor, com meus irmãos nessa oração, ela é real, ela é factível. Sopra o Espírito em nós, enche-nos. Não nos deixe sermos pneus murchos, bolas murchas, que até atrapalham o caminho das pessoas. Mas que nós possamos rolar, gerar vida. Que nós possamos levar vidas, porque é para isso que existe o pneu. 4 pneus, 2 talvez, levam 2, 4, 6 pneus de um Boeing, leva a gente para outros continentes. E pousam lá. Senhor Jesus, mas nós precisamos estar cheios do Senhor, e o Senhor nos enche, o Senhor quer através da revelação da tua palavra, e o Senhor disse aos seus discípulos, e nos diz nessa noite, que derramaria sobre nós o teu Espírito, e seríamos tuas testemunhas, em todo lugar, rolaríamos muito, andaríamos muito. Eu só andei 600 quilômetros, mas são 32 anos em que eu tenho visto a tua graça contínua, o teu cuidado, não me arrependo. Talvez estivesse lá cantando a mesma música, quero voltar ao início de tudo, indo à primeira igreja para tentar descobrir de novo aquela experiência de um culto que tinha, de uma vigília de 6 horas de madrugada, de falar em línguas estranhas, de ver milagres no hospital, sei lá. E não veria nada, porque tudo isso secou. O Espírito não está nos mortos, no passado, o Espírito está nos vivos. Enche-nos, Senhor, e que todos os conceitos do que seja encher do Espírito, essas coisas que a gente vê nos vídeos, imagina às vezes, não sejam assim, a gente seja cheio com a vida do Senhor, com a alegria do Senhor que é a nossa força, com a paz do Senhor, com o contentamento do Senhor, com a satisfação do Senhor, com a graça do Senhor, com o amor do Senhor Jesus. Muito obrigado por todas as pessoas que chegaram aqui neste dia. Eu oro, Senhor, junto com os meus irmãos, por essa semana que já começou hoje. Começamos na tua presença e vamos continuar. Quer comamos, quer bebamos, quer dormimos, trabalhemos, façamos qualquer outra coisa, nós continuaremos na tua presença. Livra-nos do mal. Obrigado pelo livramento na vida do irmão Celso. Obrigado, Senhor Jesus, por tê-lo aqui hoje de manhã, depois daquele acidente automobilístico. Obrigado pela vida dos irmãos que estão em tratamento, como o irmão Claudemir, mas está aqui, Senhor, na tua presença e os teus cuidados na vida dele. Do Carlos, que vai operar. De tantos aqueles outros que estão nos nossos pedidos de oração no WhatsApp. Aquela criança, o Noah. Oramos por ele, pela cura daquela criança, que ele volte nos braços dos seus pais, porque ele já foi um presente
Ele se chama Noé, que escapou do dilúvio. Que esse Noé seja um Noé moderno, voltando como vale de ossos secos para a vida, para casa. Que assim seja, para a glória do teu nome. E nos proteja desses acidentes, do ladrão, do roubador, do que maquina o mal, que não descansa enquanto não fizer o mal a alguém, não tirar um proveito, causar um prejuízo. Livra nossas crianças, nossos filhos pequenos, nossos adolescentes, os nossos mais jovens, os nossos idosos tão vulneráveis também. Livra-nos todos, Pai, e que possamos continuar com o Espírito. Quem somos? Somos o povo de Deus, somos nação santa de Deus, somos sacerdócio real, povo eleito do Senhor para a sua glória. Aleluia. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, com uma semana abençoada. Hoje tem o nhoque também, que já está sendo entregue lá. Quem quiser.